go, make my body go, make our bodies higher and higher. Alô galera DST, galera do Primeirão, mais uma aula aqui no canal do YouTube, gravando direto aqui da nossa aula do Meet, não é isso? A gente vai continuar, no nosso capítulo, que é o capítulo 9, Transcendência e Imanência. E nós vamos fazer aqui a segunda parte, você pode pegar lá no seu livro, página 68, que nós vamos falar sobre as três religiões do livro e também nós vamos falar sobre os conceitos de Deus na visão da filosofia, sobremaneira a filosofia grega antiga, tá bom? Então a gente vai continuar a partir daí. Só para lembrar, nós temos aí duas palavras que começam a entrar no teu hall de conceitos filosóficos, que é transcendência e imanência. Lá no segundo ano você vai trabalhar muito mais a ideia de transcendência como metafísica, e isso vai ser inclusive importante para a gente pensar o segundo ponto aqui, que vai ver o conceito de Deus para a filosofia grega antiga, tá? Mas para a gente poder falar de transcendência e imanência com mais calma, a gente tem que entender quem é que está falando sobre esses conceitos e aonde é que esses conceitos são trabalhados, tá? Esses conceitos são trabalhados principalmente em religiões. Tá? Quais são as três religiões do livro, galera? As três religiões do livro, como vocês viram, é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? Elas são chamadas religiões do livro porque elas são baseadas em revelações consideradas divinas e que estão num livro sagrado. É por isso que elas serão chamadas as três religiões do livro. Isso é importante, não esquece na tua prova, porque elas trabalham muito essa ideia de transcendência e imanência. E quando a gente fala sobre esses conceitos, você tem que lembrar que o judaísmo e o islamismo, eles trabalham com uma visão transcendente. E o cristianismo, professor, que é a religião que a maioria faz parte aqui, creio eu, é esse que é o pulo do gato na tua prova. O cristianismo, ele vai ser diferente do judaísmo e do islamismo, porque ele vai trabalhar com os dois conceitos, tanto o conceito de transcendência quanto o conceito de imanência. Então, repetindo, porque acho que tu te confundiu aí, tá? O judaísmo e o islamismo, que é o Islã, eles trabalham com o conceito de transcendência. Esse Deus, essa força superior, ele não faz parte disso aqui, ele está para fora, transcendente, ele é externo totalmente, tá? O cristianismo, ele vai trabalhar com os dois conceitos, tanto de transcendência, que é o Deus Pai, né, quanto de imanência, que é para poder pensar como Deus esteve entre nós como carne, que foi Jesus. Eu vou entrar já em detalhe disso. Por isso que o cristianismo trabalha tanto a transcendência quanto a imanência, tá? É bom a gente pensar sempre isso. Um outro ponto para a tua prova que é importante você considerar, tá, é que todas as três religiões monoteístas, as três maiores religiões monoteístas do planeta, elas se originaram no mesmo local, que é o Oriente Médio. Tanto o judaísmo, quanto o islamismo, quanto o cristianismo. Lembrando que o judaísmo ele é mais antigo, depois vem o cristianismo, que descende do judaísmo, e mais tarde vem o islamismo. O islamismo ele se influencia muito por essas duas religiões, tá bom? É bom a gente sempre lembrar isso também. E um outro ponto para a tua prova que é fundamental é lembrar que as três religiões do livro também partilham da crença da imortalidade da alma, tá? É importante isso. E pregam, cada um ao seu modo,
que deve haver uma solidariedade entre os homens. Como assim imortalidade da alma? Se a alma ela vai ser imortal, significa que você vai renascer? Né? Você vai reencarnar? Não, né? Você não, então você morre e a sua alma ela é imortal. Se você foi uma boa pessoa, você vai para um céu. Se você não foi uma boa pessoa, você vai para o inferno. A ideia de céu, que é o bem, e inferno, que é o mal, ela existe nas 3 religiões e ela está ligada exatamente a essa ideia da imortalidade da alma. Então são características fundamentais para a tua prova que tu não pode esquecer, tá bom? Deu para ver? Tudo ok até aqui? Sim ou não? Dá um retorno aí para mim. Tudo ok, Gabriel? Valeu. Gostando de ver, Gabriel, tá participando, bacana. Ah. Bom, além disso, todas as 3 religiões, elas partiam da concepção de uma divindade que é transcendente, ou seja, que ela está para além deste plano, tá? E existe diferenças entre as 3 religiões quando você tem que conceber essa ideia de transcendência. E isso é um ponto que cai no Enem. Quais são as diferenças entre a ideia de transcendência? Olha só, cuidado. As 3 religiões, elas têm a concepção de transcendência. Porém, elas têm uma forma distinta de vê-las, tá? Cuidado. É isso que é a questão da prova do Enem para ti. Em relação à teologia judaica, por exemplo, tá? Eles vão apresentar temas fundamentais que é comum entre as 3 religiões. Por exemplo, que Deus é o Criador, que no caso do judaísmo, eles são um povo eleito por Deus, você sabe muito bem disso, que também eles vão esperar um Messias. Então, como é que é a história do judaísmo? O judaísmo ele vai ganhar força sobremaneira a partir do povo que vai atravessar um deserto. Você vai ter então um profeta, eles trabalham muito com a ideia de profeta, que vai ser Moisés. Este profeta ele vai guiar pelo deserto os escravos que estão fugindo do Egito e eles encontram então a terra prometida. Para organizar essa fuga, Moisés, que é um profeta, recebe do próprio Deus, que é uma ideia transcendente, 10 leis para organizar aquele grupo, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos judaicos, que inclusive, não sei se você sabe disso, um detalhe importante, é a Constituição judaica. Se a gente tem uma Constituição aqui, Israel tem uma também, e ela é bem simplificada. A Constituição de Israel são os 10 mandamentos, que tem que seguir, que eles receberam do próprio Deus. E esses 10 mandamentos que são judaicos, eles vão passar também para o cristianismo, para você ver como eles estão relacionados. E também, muito dos 10 mandamentos, que são leis mandadas pelo próprio Deus, eles funcionam para o Islã, porque o Islã também ele vai se influenciar pelo judaísmo, tá? Um outro ponto interessante é que eles têm na sua crença que Deus vai mandar um Messias. Esse Messias é o Salvador do mundo. Para os judeus, eles ainda estão esperando este Messias. Para alguns judeus da época de Cristo, passaram a acreditar que Cristo era este Messias, que era o Messias prometido, Salvador do mundo. Como alguns judeus acreditaram que Jesus era o Messias, há uma dissidência. Essa dissidência, esse racha, essa saída desses judeus que passaram a crer que Jesus era o Messias, é que vai dar origem mais tarde ao cristianismo.
tá? Os que não acreditavam, inclusive, segundo a Bíblia, foram os próprios judeus que disseram: matem, né, crucifiquem-o. Eles preferiram crucificar Jesus a Barrabás. Quem é que está gritando, segundo a Bíblia? São os judeus, né? Então eles não estavam crendo que aquele homem, Jesus Cristo, era o Salvador naquele momento, tá? Então é importante a gente sempre lembrar isso, que eles estão esperando um Salvador do mundo. Algo muito semelhante ocorreu também com o Islã, tá? Eles vão se fundamentar em muitas linhas de pensamento desse cristianismo e do judaísmo. A gente tem que lembrar que o Islã ele é dividido em vários grupos. Você tem grupos mais radicais, menos radicais, como xiitas, sunitas e outros grupos que aparecem. Mas no geral eles têm uma mesma ideia de como surgiu a religião, tá? Maomé, ele é um profeta para o Islã, assim como Moisés era um profeta para o judaísmo. E Maomé que é revelado para ele a religião islâmica. Então ele inclusive ele é perseguido lá na região até que se difundiu a ideia. Ele que escreve o Corão, um anjo aparece para ele, revela que ele precisa espalhar a religião islâmica e que existe um único Deus, que é um Deus superior, um Deus onipotente, onipresente, que é Alá. Então, o judaísmo vai ter um único Deus, esse único Deus é Javé. Para o islamismo vai ter um único Deus e esse Deus é Alá, tá? E aí você vai ter anjos, você vai ter Javé, do judaísmo, é o Javé, tá? E aí então você tem lá no islamismo a criação de leis também que você deve seguir. Uma coisa ou outra se difere das outras religiões, mas no geral é muito parecida a história, né? É um anjo que vem para Maomé, que é de uma família comerciante. Maomé, ele circulava por várias áreas e ele, por circular nessas áreas comerciais, ele teve contato com o judaísmo, ele teve contato com o islamismo e ele teve contato com outras religiões. Se você observar e sentar e começar a estudar sobre o islamismo, você vai ver que ele tem muito de várias religiões. E o grosso da religião está exatamente centrado no cristianismo, que estava muito forte na época que ele estava fazendo esse comércio, e do judaísmo, que estão na região que ele mora. As três religiões, eles nasceram exatamente no mesmo ponto, na mesma região, tá? Inclusive, Jerusalém, vocês já devem ter ouvido falar, ele é uma área que as três religiões chamam para ela, assim, é importante para as três religiões. Lá tem o Muro da Lamentação dos judeus, lá, segundo a crença islâmica, é o centro onde tem uma pedra, tudo direitinho lá, que é essa pedra, uma pedra preta que os islâmicos têm que fazer circular, rezar, e também foi aonde Jesus foi crucificado. Então, as três religiões do livro, elas têm um local sagrado igual. Elas brigam por esses lugares sagrados aí, que estão numa mesma região, que é a faixa mais ou menos onde hoje é Jerusalém. Só para você ter uma ideia de como elas estão muito próximas, tá? Então, Maomé, ele vai pregar, inclusive, um juízo final. Também lá no Corão vai ter uma espécie de apocalipse, onde as pessoas serão julgadas, tá? Alá é o Deus maior, Maomé é o grande profeta. Só para te ter uma ideia como o cristianismo ele é muito forte no islamismo, Jesus Cristo, o mesmo Deus nosso, quem é cristão, ele é um profeta para o islamismo.
No Corão tem um nome que é um nome árabe que eu não consigo pronunciar, mas os historiadores e alguns teólogos, eles dizem que a história desse profeta é exatamente a mesma história de Jesus Cristo no cristianismo. Só que lá no islamismo ele é um profeta importante, mas não maior que Maomé. Maomé é o revelador do islamismo. Maomé, ele não é um deus, Maomé, ele não tem um poder, mas ele é um profeta importantíssimo e responsável pela difusão do islamismo. O Deus é o Alá, tá? É esse que é a grande questão aí religiosa do islamismo. Então, quando se fala que existe um Javé e existe um Alá para além desse mundo, eles trabalham com a ideia de transcendência. Professor, e o cristianismo? É aí que tu pode se confundir na tua prova, e é exatamente a religião que a maioria de nós pertencemos. Para entender isso é realmente bem complicado. Por quê? Porque você sabe que Jesus, no cristianismo, nós temos a Santíssima Trindade, né? Um único Deus, veja só, um único Deus, ao mesmo tempo são três. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. Tá? Então, por aí você vê como é difícil entender tudo isso. Logo, então, no caso do cristianismo, tá? Deus não tem apenas a transcendência. Deus também tem a imanência ao mesmo tempo. Então, no cristianismo, Deus tanto é transcendente quanto imanente. É esse ponto que tu tem que lembrar para a prova. E por que que você tem essas duas essências aí? Tanto a transcendência quanto a imanência, tá? Porque depois de criar o mundo e os seres humanos, Deus, sem deixar sua natureza divina, portanto ele não deixou de ser divino, tá? Ele também se tornou humano. E como é que ele se tornou humano? Em próprio filho dele, próprio Jesus. Você tem que lembrar que Maria é revelada que vai ter o Filho de Deus e que ele será o Salvador do mundo. Então, Deus, sem deixar de ser divino, ele veio para o mundo humano. Ele veio para esse mundo sensível aqui. E Jesus, então, caminhou entre nós, ele sorriu, chorou, sofreu, sangrou, morreu e renasceu, tá? Porque ele já tinha sido revelado que ia acontecer isso. A dor faz parte de Cristo. Até no momento em que ele está na cruz, ele está mostrando a sua imanência. Né? Quando ele diz, Deus, por que tu me abandonaste? Ele está agonizando, ele está sofrendo, ele está doendo tudo. Mas depois vem a transcendência, né? Que ele diz assim, então que seja feito a tua vontade, né? Porque eu vou para o céu. Tanto é que no mesmo momento que está sendo crucificado, tem uma pessoa que diz, olha, eu quero, me perdoa, porque eu merecia estar aqui crucificado, você não, né? Se você puder me levar consigo, ele disse, não se preocupa, que hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus, né? Pelo arrependimento dele. Então ele já está falando que ele vai transcender. Ele já está ali no momento que ele é imanente, falando de uma transcendência. Eu vou morrer, mas eu vou para o céu. Eu vou voltar, vou andar entre os discípulos e depois eu vou ascender de novo, que é a transcendência. Então, para o cristianismo, esse Deus, ele é um Deus tanto transcendente quanto imanente, porque ele é Pai, porque ele é Filho e porque ele é Espírito Santo. E isso foi muito difícil entre nós aqui, seres humanos, entender tudo isso, até que foi criada uma lei cristã, que foi lá no Concílio de Nicéia, em 325, que passou então a dizer que Jesus, ele é sim Deus, tá? Que ele é consubstancial. O que quer dizer isso? Que Jesus é consubstancial. Ele faz parte da essência de Deus. O toque de Deus, o sopro de Deus, o Espírito de Deus está em Jesus. Então ele é consubstancial.
Logo, ele tem a essência de Deus Pai. Mas ele também é transcendente, é imanente. Por que ele é imanente? Porque ele viveu entre a gente. E vivendo entre a gente, ele mostrou o seu poder divino. Fez aleijados andarem, fez cegos enxergarem, ressuscitou os mortos, expulsou demônios. Então, isso seria uma força transcendente, apesar dele estar entre nós. Tá? Então, a gente vai para a última parte aqui do livro de vocês, lá na página 69, que fala sobre os conceitos de Deus na visão filosófica ou das filosofias gregas, tá? E aí a gente tem dois filósofos que nós vamos estar trabalhando sempre, tá? Que filósofos são esses, professor? Platão e Aristóteles, tá? É isso que cai normalmente na prova do Enem. O que esses dois filósofos estão trabalhando em relação à visão de Deus, tá? O primeiro de todos vai ser Platão, tá? Platão, ele vai ter uma visão, sim, transcendental. Essa visão transcendental é a metafísica, propriamente dita, que nós estamos falando. E quando se fala, ele não fala de Deus, propriamente dito, mas ele vai falar de uma força grande. Você tem que lembrar que ele divide o mundo das ideias, que é o mundo inteligível. Então você vai ter o mundo inteligível e você vai ter o mundo sensível. O que importa para a gente nesse momento é o mundo inteligível de Platão. Ele vai chamar esse mundo de inteligível de ideia do bem, que é o mundo das ideias puras. Ele vai escrever exatamente isso lá em grego, que neste mundo metafísico, que neste mundo para além das ideias, existe uma ideia do bem, que todo mundo tem essa ideia, que todo mundo pode alcançar essa ideia, tá? Essa dimensão inteligível que ele está falando, dessa força maior, é como se fosse pensar em Deus. Para as religiões, essa força absoluta é Deus. Mas Platão ele não trabalha com essa dimensão propriamente dita, mas ele acaba deixando aí, de uma forma indireta, crer que existe uma força, que ele não nomeia como Deus, mas ele vai chamar de ideia do bem. A ideia é que sempre Deus ele está ligado ao lado bom da coisa, por isso que ele vai chamar ideia do bem. E como é que nós chegamos a essa conclusão? Que Platão trabalha com essa dimensão. Se você está lembrado, você deve ter estudado com certeza a alegoria da caverna, que as pessoas estão de costa para a realidade que ele está querendo falar e que eles só veem projeções da realidade e eles acabam vivendo num mundo que não é um mundo real, que é um mundo de ilusão, porque eles só veem sombras na parede da caverna. Se você está lembrando dessa alegoria, o que é que faz aparecer a sombra lá na parede? É o sol. Também a parte de fora da caverna tem um sol. É quando esse sol ilumina essas pessoas que estão de costa, aparece a própria sombra delas na parede. Então este sol aí, se a gente for pensar em termos metafóricos, seria exatamente essa ideia do bem, que estaria então levado a uma ideia de Deus. Os teólogos vão trabalhar essa ideia do bem mais tarde, que é uma ideia platônica, pensando exatamente na concepção religiosa da coisa e falar então de Deus, tá? Um outro ponto também importante, e aí tem outros pontos aqui que a gente não vai entrar no mérito nesse momento, mas você tem, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles também é um filósofo que vai pensar um pouco sobre essa concepção dessa força, deste Deus, portanto, vamos pensar assim, não estou falando de Deus, mas para a religião ele é Deus, tá? Só que Aristóteles ele não vai trabalhar muito com a ideia do inteligível, ele vai trabalhar mais com a ideia do sensível neste plano aqui,
Então, o que que impulsiona a gente? O que que leva a gente a viver, por exemplo? Ele vai dizer que esta força, né, o surgimento desse mundo sensível, seria então um motor, que teria um motor que impulsionava a gente. E aí ele vai falar lá na página 71, por exemplo, o primeiro parágrafo, você pode acompanhar no teu livro, que diz assim: já Aristóteles desenvolve um pouco mais essa ideia de uma realidade transcendente responsável pelo surgimento do sensível. Então ele está falando de uma força que está além deste plano, que é o transcendente, e que interfere aqui na vida real, que é o sensível. O que estaria nesse mundo transcendente que interfere no nosso mundo sensível? Ele vai dizer que há um primeiro motor, que seria o princípio primeiro e a causa primeira do movimento do mundo. Todas as coisas que estão se transformando e toda transformação seria feito de uma causa. E era preciso, portanto, haver uma primeira causa, que, por sua vez, seria movida por nada. Essa primeira causa, Aristóteles a chama de motor imóvel. Motor porque gera as transformações, e imóvel porque é a primeira causa. O motor imóvel é divino, ou seja, é suprassensível, extrafísico, é eterno e incorruptível, é imóvel, é um ato puro. Então, também Aristóteles acaba trabalhando essa dimensão aí, tá? Deu para entender até aqui? Alguma dúvida? Pode perguntar, é a hora de vocês perguntarem aí. Como eu não entendi? Ele vai dizer o seguinte, que para tudo se mover precisa de uma causa, né? Precisa de uma força, que é uma força que ele vai achar que é uma força, ele vai dizer que é uma força externa. E essa força externa, ela é inclusive imóvel, porque ela tem um poder, ela consegue fazer com que as coisas aqui se movam. Por isso que ele vai dizer que é um motor primeiro que faz tudo funcionar. Você tem um monte de engrenagem, vamos supor, né? Você tem um monte de engrenagem ali. Mas para poder essa engrenagem funcionar, você precisa de um botão, você precisa de uma força, você precisa de eletricidade, você aperta lá e aí as coisas começam a funcionar. As coisas começam a se mover. Elas não se movem sozinhas. Você precisa de alguém para mover. É isso que Aristóteles está querendo dizer, que existe uma força, que existe então um motor, e ele vai dizer que esse motor, a causa primeira desse motor, é uma força que vem da transcendência, que ele não vem daqui. Eu não sei dizer o que é, mas tem uma força externa a mim que impulsiona tudo, que faz tudo se mover. É isso que ele está dizendo. Então ele vai falar que existe uma força primeira, uma causa primeira, que para os religiosos são Deus que começou o mundo. Ele é o primeiro, então ele é um motor. Então vê como as religiões, elas bebem da fonte filosófica. Não é Platão está falando de uma força do bem, né, uma ideia do bem. Aristóteles está falando de uma força que move as coisas, uma força transcendental, que seria então um motor imóvel. E as religiões que vão surgindo depois, elas bebem dessa fonte. A filosofia, ela não está trabalhando necessariamente com a concepção de Deus. É por isso que aí no teu livro aparece Deus entre aspas. Quem vai beber desta fonte são as religiões, que se entrelaçam com a filosofia, como nós vimos na primeira parte, e elas acabam então se influenciando por esse tipo de pensamento. Se na filosofia grega você não coloca o nome de Deus para essa ideia do bem e para este primeiro motor, a ideia do bem para Platão e primeiro motor para Aristóteles, as religiões que se confundem, se cruzam com as filosofias, daí você tem uma filosofia da religião, elas vão dar um nome, Deus. E, sobremaneira, as três religiões do livro, tá? O judaísmo, o cristianismo
e o islamismo. Na próxima aula a gente já vai trabalhar o capítulo 10, que a gente também continua falando um pouco de filosofia e religião, tá bom? Então a gente vai ficando hoje por aqui e a gente se encontra na próxima aula, tranquilo? Tchau, gente, um beijo pra vocês. Falou, um abraço, galera. É nóis. Tchau. É nóis. O celular tá com problema no Meet. Trava de tal maneira.